Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo e acompanhando minhas aulas. Bom, a gente vai dar continuidade aí sobre o tema café. A gente vai falar sobre a produção cafeeira. Então, tem um slide que eu coloquei no Drive que está escrito produção cafeeira completo. Então, todos os slides relacionados ao café estão naquele slide, tá? Naquele PDF, quer dizer. Então, a gente vai discutir um pouco sobre o café como uma economia, né? Lembrando que o Brasil passou por vários aí ciclos de agroexportação, né? Como a cana-de-açúcar, o pau-brasil, e agora com o café, fora assim os ciclos de algodão que tiveram, de borracha, mas a gente vai focar nos grandes ciclos aí, como grandes economias para o país, e o café foi um deles. Então a gente tem que perceber aí quais são as diferenças com os outros demais ciclos, né? De agroexportação. Um exemplo disso é que o café, ele tem um vínculo maior com as indústrias, né? É um capitalismo muito mais complexo, como aconteceu, por exemplo, na cana-de-açúcar. No café, a gente tem empresas, a gente tem indústrias, a gente tem bancos, ou seja, a gente tem um setor financeiro, industrial, social, tudo em volta desse ciclo econômico. Diferente, por exemplo, da cana-de-açúcar, do pau-brasil, que eram mais aí rudimentares essas explorações. No café não, no café aí há um desenvolvimento aí tecnológico vindo aí importado, na verdade, da Inglaterra, que a gente vai discutir depois e a gente vai perceber. Outra coisa também de diferença é que o café, como a gente vê nessa imagem, tem a mão de obra branca, né? Porque o café, ele também vai utilizar a mão de obra escrava negra, mas também vai utilizar os imigrantes, porque os imigrantes vão chegar aí no Brasil em busca de terras, em busca de ascensão social, porque eles estão vivendo uma grande guerra aí, uma série de conflitos na Europa, como a unificação italiana, a unificação germânica, e isso vai refletir na chegada de imigrantes no Brasil. Então o imigrante vai chegar no Brasil em busca de melhorar a sua vida, e ele não vai encontrar muito isso, né? Ele vai ver que essa propaganda é enganosa, mas a gente vai discutir isso. Então, no café, olha isso que diferente dos outros setores, né? A gente tem a participação da mão de obra e do imigrante aí, e a mão de obra escrava trabalhando juntas, tá? Claro que elas vão pegar papéis diferentes, né? A mão de obra escrava, lembrando, né? Qual a diferença? Ela não é assalariada e ela é uma propriedade privada. A mão de obra escrava é uma propriedade privada e ela não é assalariada. Os imigrantes, eles recebem aí alguns privilégios a mais que os negros, né? Eles recebem salários, recebem promessas e tudo mais. Mas aí a gente vai ver algumas coisas que aconteceram entre essas ambas classes sociais, que são os mais pobres do Brasil, assim, da classe brasileira, né? A gente vai discutir isso, ok? Aqui, o café e ferrovias. O café, gente, ele precisou... Olha isso como é uma coisa muito diferente da cana-de-açúcar, que é diferente do pau-brasil. A gente precisa para o café se escoar para o litoral e ser importado, porque ele é um produto quer dizer, para ser importado não, para ser exportado, né, que ele é um produto de exportação, ele precisa de algum meio de transporte, né? Então, o que aconteceu? Construção de ferrovias. O Brasil, aí juntamente com a Inglaterra, lembrando que a Inglaterra... Gente, tudo que acontece no Brasil, a Inglaterra tá de olho. Tudo. Fiquem sempre espertos com isso. Tudo que acontece no Brasil, a Inglaterra está de olho. Então, a Inglaterra aí, juntamente com o governo imperial, que no caso é na época aí de Dom Pedro II, lembrando que a gente está na fase de Dom Pedro II, eles começaram a criar o quê? Investir em ferrovias, tá? Em ferrovias. Aqui no Centro-Sul, quase toda a malha ferroviária foi construída visando ao escoamento do café. Olha isso que interessante. A gente tem um desenvolvimento dos meios de transporte, né? Justamente por causa do café. E aí a gente se pergunta, tá, se o café foi o grande motivo dessa produção de ferrovias, dessa criação de ferrovias, e os outros lugares que não tem produção de café? Como que eles ficam? Eles ficam à margem disso. Eles ficam excluídos. Isso caracteriza até hoje, né? Porque o Nordeste aí é uma região excluída da industrialização. O Norte
Ah, mas vai ter a ciclo de borracha. Pera aí, gente, que minha cachorra começou... Ah, não. Desculpa, gente, pelo barulho no fundo, tá? Eu tento ao máximo, assim, encontrar um horário pra gravar os vídeos e hoje todo mundo resolveu fazer barulho. Mas enfim, voltando. Tô falando até mais alto pra vocês pegarem só a minha voz. E olha isso, né? As outras regiões no Brasil estão sendo basicamente excluídas, marginalizadas desse setor, desse desenvolvimento. Então a gente fala que o desenvolvimento brasileiro é um desenvolvimento desigual regionalmente. Né? Então a gente vê o que? Essa malha ferroviária construída na região sudeste justamente por causa do café e as outras regiões. Não tem muito isso, né? E a gente vai discutir depois as outras regiões na próxima aula, tá? A gente vai focar aqui só no café. Por que eu vou focar só no café na região sudeste? Porque os vestibulares que vocês vão prestar são da região sudeste, né? Vocês vão prestar Unesp, FUVEST, Unicamp. E elas vão focar aí no histórico da região sudeste, focando aí principalmente em São Paulo, tá? Então, voltando aqui. Pensando em agilizar o transporte desse produto, o Barão de Mauá planejou construir uma ferrovia que ligasse Jundiaí a Santos, passando pela cidade de São Paulo. Em 1868, esse plano foi concretizado com a inauguração de São Paulo Railway. Os capitais, os técnicos e os materiais usados na construção dessa importante ferrovia eram, no entanto, predominantemente ingleses. Então, a São Paulo Railway, que esse aqui é um trecho, né? Essa é a foto de um trecho aí da ferrovia, são investimentos ingleses, né? Essa ferrovia que liga Jundiaí a Santos, aí vieram de investimentos ingleses. Ah, porque os ingleses... O que os ingleses criam? Gente, eles lucraram muito com isso. Eu tava lendo... Eu não quis mostrar o dado colocado nos slides, porque ia ficar muita informação para vocês. Eu fico com medo dos slides ficarem muito carregados. Mas os ingleses, eles tiveram um lucro de 300%. Né? Em cima dessa highway, né? Da São Paulo Highway, né? Então, vocês estão vendo como a Inglaterra se aproveitou desse momento aí do café, da produção de café. E a gente vai discutir mais pra frente. Aqui, né, olha aí que interessante. Aqui é um trecho do jornal falando sobre a São Paulo Highway. E aqui, né, Estrela, um dos novos trens diesel elétrico de São Paulo, atualmente nas oficinas Lapa. Estrela e Planeta vão correr, oportunidade no serviço Santos-São Paulo, onde até agora o Cometa é o preferido do público. Aqui, a paisagem urbana da província de São Paulo e arredores com a implantação da estrada de ferro Santos-Jundiaí foi impactante de várias formas. As estações ferroviárias começaram a concentrar as principais atividades urbanas. Então, nesse trajeto de construção de ferrovia, né, as cidades que estavam ligadas a essas ferrovias, elas foram se urbanizando. Então a gente vai ver que muitas cidades do interior de São Paulo foram ligadas principalmente a esse tipo de meio de transporte, né, essa ligação com o café. Então aqui, né, a centralidade da cidade de São Paulo é fortalecida, além de abrigar as famílias dos cafeicultores e dos negócios do café. Surgem as primeiras fábricas e indústrias que se tornaram a marca da metrópole paulistana por todo o século XX. Eu li o parágrafo errado, né? Mas o que eu quero dizer nesse slide? Gente, essa ferrovia faz com que o interior do estado de São Paulo se urbanize e esteja diretamente ligado a essa produção de café. Lógico que algumas cidades do interior de São Paulo, elas não terão terras férteis, boas e tudo mais, né, investimentos para produção de café. Mas são cidades de escoamento, são cidades que tem pontos dessa ferrovia, né, que são pontos de encontro de povos, como, por exemplo, Bauru, né? Então, as cidades do interior de São Paulo vão aí se urbanizando. E a cidade de São Paulo se torna o centro disso, né? Aquilo que a gente estava falando, o centro de toda a produção de café,
né? Onde ficam as famílias dos cafeicultores, onde ficam os bancos, onde ficam as grandes indústrias, ficam aí na cidade de São Paulo. E aí a gente vai ver esse boom da cidade de São Paulo, que a gente vê até hoje, né? Que é uma cidade aí de, se eu não me engano, 12 milhões de habitantes. Né? Vem justamente por conta desse café que se tornou São Paulo, que fez de São Paulo, da cidade de São Paulo, o centro aí de toda a economia do Brasil, praticamente. Né? Ela é importante e é importante até os dias atuais. Aqui. A partir de Jundiaí, o avanço dos trilhos foi inteiramente financiado por capitais brasileiros, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista. Eles compravam terras, importavam máquinas e investiam na expansão de ferrovias. Assim, conforme as ondas verdes de café avançavam, iam se multiplicando o número de ferrovias, como a Paulista, a Mogiana, a São Paulo-Rio e Ituana. Essa malha ferroviária abriu o interior à cultura de café e transformou o Porto de Santos em um grande centro de comercialização de produto. Então, olha, o café, ele desenvolveu completamente aí a região do interior de São Paulo, né? Fez de Santos aí um dos maiores portos. É importante até hoje, né, na comercialização, na exportação de produtos, né? Agora o Porto de Santos, ele exporta um principal porto para exportação de outros commodities, né? Como a gente vê soja, gado de corte, né? Laranja, né? É importante ter se tornado até hoje importante aí no setor de exportação. O Santos é uma cidade aí que tem a sua economia voltada para isso. Aqui, né? E o que a nossa cidade, né? Que agora é a minha cidade, tem a ver com isso, né? Lembrando que, tipo, eu sou da cidade de Rio Claro, e o Rio Claro foi aí muito importante também. Foi uma cidade, na verdade, que foi desenvolvida devido ao café. E, inclusive, foi uma das primeiras cidades a ganhar iluminação elétrica e tudo mais, por conta de ser muito importante no setor do café. Mas eu queria dar um foco aí para Bauru. Então, o que Bauru tem a ver com isso? O novo município sobreviveu inicialmente do cultivo de café, mesmo tendo terras mais fracas e inférteis que o restante do estado. O Bauru, ele ganhou vida realmente com a construção da Estrada de Ferro de Sorocaba, que foi iniciada na década de 1900, né, que ligou a cidade de Bauru à capital, o que se possibilitou também o acesso às muitas outras cidades. Bauru passou a receber muitas festas e se desenvolver rapidamente. Então, Bauru foi um ponto de encontro de pessoas. Então, como tinha essa construção da Estrada de Ferro Sorocaba, fez que outras pessoas de outras cidades chegassem até Bauru. Então, Bauru foi um ponto de encontro aí, tá? E essa estrada foi construída aí no período do café, no cultivo do café. Ok? Só para lembrar rapidinho. A tarifa Alves Branco e a lei Eusébio de Queiroz. O surto de modernização do Império contou também com a tarifa Alves Branco e a lei Eusébio de Queiroz. Então, o que seriam essa tarifa? O que seria essa tarifa e essa lei? Vou explicar certinho para vocês. Então, continuando, né, pessoal? Tive que pausar aqui que o meu computador estava fazendo barulho. Espero que não tenha pegado no vídeo. A tarifa Alves Branco, ela é uma coisa que é muito importante, que pode até cair na segunda fase, né? O que seria a tarifa Alves Branco? O que seria a lei Eusébio de Queiroz? A tarifa Alves Branco seria o aumento de impostos sobre os produtos importados. Então, os produtos aí estrangeiros e tudo mais, produtos gringos, eles pagavam uma taxa de 15% de imposto para que... Só um minutinho aqui. Para que entrasse no país e fosse vendido. Né? Então, eles pagavam aí 15% de imposto. Tá? Produtos estrangeiros. Foram cerca aí de 30 mil produtos que tiveram que ter essa mudança de taxa. Só que aí, o que seria a tarifa Alves Branco? Essa taxa de 15% mudaria para 20% a 60%.
né? Então, alguns produtos, dependendo do produto estrangeiro, ele teria que pagar mais imposto para entrar no Brasil. E seria uma espécie de protecionismo que a gente fala, que é o quê? Os produtos gringos, né, os produtos importados, eles tinham que pagar um preço maior. Para o quê? Para proteger os produtos, né, criados no Brasil, para os produtos desenvolvidos no Brasil. Espero que tenha ficado claro isso. Então, a tarifa alves branco, então, seria aí a alteração ou aumento, no caso, de imposto sobre os produtos importados. Outra coisa também é a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, né, que é a lei número 581, criada em 1850, proibiu a importação de escravos, liberando capitais antes usados na sua reposição. Então, o que seria isso, a Lei Eusébio de Queiroz? Gente, tráfico negreiro acaba por aí. Esquece a questão de importação de escravos. Não podemos mais importar escravos. O que nós podemos fazer? Por exemplo, escravos do Nordeste podem vir para a região Sudeste, que aconteceu muitos escravos da região Nordeste acabaram vindo para São Paulo, né, para trabalhar na produção de café, porque estava meio que proibido aí essa questão do tráfico negreiro, esse fim do tráfico negreiro, esse fim da importação de escravos. Então, a Lei Eusébio de Queiroz se compromete para o fim da importação de escravos, para o fim do tráfico negreiro. Aqui, né, eu não vou ler esse slide, mas eu vou comentar aí a situação. Senão fica muito comprido o vídeo, cansativo para vocês, eu acredito, né? Mas aí você fica perguntando, nossa, então a Inglaterra é muito gente boa, cara, muito direitos humanos. Não é bem assim, tá? A Inglaterra, ela vive no calo do Brasil com a questão do tráfico negreiro faz tempo, mas não é por causa que ela é direitos humanos, é porque ela vivia a Revolução Industrial, né? E o fato dela viver aí a Revolução Industrial, ela necessariamente precisa de um mercado consumidor, né, de trabalhadores assalariados para poder consumir o que ela está produzindo, tá? E então, assim, a Inglaterra sempre ficou no calo do Brasil, né? Sempre quis essa campanha contra o tráfico internacional no Brasil. O Brasil tentava até, só que a elite agrária, né, que comanda no Brasil, a elite agrária é escravocrata. Não tem como o Brasil parar com a escravidão. E olha que é muito interessante isso. A Inglaterra ficou no pé do Brasil desde cedo, desde a chegada da família real. Desde da chegada da família real até aquele tratado das Nações Amigas. Não sei se vocês se lembram. Que quando Dom João, né, VI veio para o Brasil, ele alterou, né, essa questão. Ele quebrou esse pacto colonial e criou o Tratado das Nações Amigas. E aí... Peraí, gente. Voltando, minha cachorra resolveu latir. Então, assim, desde a questão do Tratado das Nações Amigas, a Inglaterra chegou no Brasil e falou assim, quero que você pare com esse negócio de tráfico negreiro. Só que, né, o Brasil não podia parar com isso, porque isso envolvia o Brasil. Isso envolvia a elite brasileira, não tinha como parar. Só que aí, né, chegando aí mais próximo... o Brasil já estava com passos aí lentos de industrialização. A Inglaterra decidiu falar assim, olha, em 1845 criar instituir, né, uma lei que se chama Bill Aberdeen. Bill Aberdeen, que é o quê? As autoridades inglesas, britânicas, né, podiam reprimir o tráfico de escravos e navios negreiros, através da apreensão de embarcações, do julgamento da tripulação, que seria acusado de pirataria. Então, assim, qualquer tráfico negreiro que atravessasse o oceano seria preso. Por quê? É ilegal agora. Não pode. Fim. Entendeu? Então, em 1845, o Bill Aberdeen, ele seria o quê? Ele não colocaria, não é o fim realmente é a lei Eusébio de Queiroz.
Só para deixar claro. Voltando. A Bill Aberdeen, ela é o quê? Os navios ingleses, eles podiam reprimir, né? Podiam apreender os navios brasileiros de tráfico negreiro. Então, os navios de tráfico negreiro, se eles forem pegos por autoridades inglesas, eles iam ser julgados. Aí, quando teve, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, seria o quê? O fim, decretou o fim mesmo do tráfico negreiro. Ok? Espero que tenha ficado claro. Quais eram os interesses da Inglaterra sobre o fim da escravidão? Primeiramente, a Inglaterra acumulou enormes lucros com o comércio de africanos pelo Atlântico durante o século 17 e 18, mas no século 19 passou a combater duramente o tráfico e a escravidão. Mas como esse país foi líder da Revolução Industrial, seus interesses mudaram. Agora o objetivo é ampliar seu mercado consumidor para que seus produtos fossem vendidos, né? Possam ser vendidos aí. Então, assim, antes ela lucrava horrores com escravidão. Aí teve a Revolução Industrial, lá o quê? Não, a gente precisa de mão de obra salariada, porque esse salário que eles recebem, eles podem consumir os nossos produtos. Então a gente vai pôr o quê no mundo, né? Principalmente nos países que dependem da gente, principalmente o Brasil. A gente vai decretar o fim da escravidão. Ou seja, ela estava de olho desde a abertura dos portos sobre a multiplicação de trabalhadores assalariados no Brasil. O que eu estava falando. Então aqui, gente, é uma pintura do mercado de escravos no Rio de Janeiro. Então, como que era esse mercado de escravos? Havia um cara que pegava, né, os tombeiros, né, que a gente chama, chegavam até a costa da África, pegavam esses escravos e vinham até o Brasil. E aí tinha mercados, né, pontos de venda de escravos. E aí os cafeicultores, a elite, enfim, né, chegavam a comprar esses escravos. Então, você tá vendo aqui um homem branco analisando um homem negro. E ele tá colocando a mão na cabeça. Assim, de certo, né? Quando um cara vai comprar um escravo, na época, ele via a condição física do escravo, né? Via se tinha dente na boca, a cor da pele, né? Porque a cor da pele também influencia muito, tá? Existe uma diferença entre o negro de pele mais claro e o negro de pele mais escura. Essa divisão de cores de peles também era feita no trabalho, né? Muitos, por exemplo, as mulheres negras de pele mais clara trabalhavam no setor doméstico, as mulheres negras de pele mais escura trabalhavam no setor braçal, né, na colheita e tudo mais. Tem essa diferença. E eles viam também a beleza, o físico e tudo mais. É uma coisa bem pesada, para vocês terem uma noção, eu sei que é muito pesado, mas eu acho que é importante a gente dizer que essa questão da beleza, ela fez com que as mulheres negras submetessem até como que eu posso dizer? Esqueci o nome da palavra. Mas a se machucarem mesmo, né? A machucarem suas próprias peles para não serem bonitas, né? Para assim não serem estupradas e usadas como uma propriedade aí sexual do seu dono. Não, objeto sexual, na verdade, do seu dono. Então, é bem complicado essa questão. Se mutilaram. Essa é a palavra que eu queria dizer para vocês. Então, é bem pesado essa questão. Outro quadro também que fala sobre isso. Esse vídeo, gente, acho interessante vocês assistirem. É o vídeo da Lillian Schutz. Eu acho que é esse o nome dela. Que é uma historiadora foda pra caramba. Que fala um pouco sobre a escravidão. Né, bem bacana. E aí a gente tá vendo aqui, ó, por exemplo, isso, né? Olha como aí uma família e um casal, possivelmente e tudo mais, e aqui, ó, e eles ficam acumulados como se fossem objetos mesmo, né? E aí tem um vendedor, no caso, e tem um cara querendo comprar uma criança, talvez. Olha isso. Talvez isso daqui, esse homem, né, ele tá de chapéu, talvez ele seja um negro que trabalhe por uma família.
que ele tá numa situação... É que, assim, existia muito essa repressão dos negros com os negros, né? Porque os brancos faziam com que alguns negros reprimissem outros negros. Então, no caso aqui, o cara parece estar dando uma ordem, né? Parece que ele trabalhava para um homem branco e esse negro trabalha para um homem branco numa posição de reprimir outro negro, que existia muito isso. E eu acho que esse é um exemplo no quadro. Aqui, né? 9 mil. Essa matéria da BBC é muito legal, acho que é bem interessante para vocês lerem, né? Que é navios portugueses e brasileiros fizeram mais de 9 mil viagens com africanos escravizados. Né? Damos algumas informações aí sobre os navios, né? Sobre o tráfico negreiro no Brasil. Bem bacana. Tem um trecho dela aqui para a gente discutir. O número de viagens negreiras para o Brasil foi crescendo à medida que a exploração econômica baseada no trabalho escravo avançava. O açúcar no Nordeste, o ouro em Minas, o café em São Paulo. Ocorreu um auge, né? O auge ocorreu em 1750 a 1850, ano em que o tráfico foi finalmente proibido. Nesse período, aportaram no Brasil 7 mil navios portugueses ou brasileiros trazendo escravos da África. A partir da independência, em 1822, os brasileiros assumiram protagonismo no tráfico de escravos. Então, de 1750 e 1850, a gente vê um aumento aí do tráfico negreiro, né? Lembrando que em 1850, em 1840, por aí, né, há o crescimento exponencial do café. Lembrando que antes aí teve outros ciclos de exploração e os brasileiros compravam mais escravos. Ok? Aqui, o surgimento do setor industrial no Brasil. Com a Lei Eusébio de Queiroz, os capitais oriundos do café e parte do capital gasto anteriormente na compra de escravos passaram então a ser aplicados no setor industrial, financeiro e de transportes. Então, o que eu estou querendo dizer nesse trecho? Com o fim do tráfico negreiro, todo o capital que era para comprar os escravos foi direcionado para o setor da industrialização. Lembrando que essa industrialização, ela era muito assim, era muito assim, pequena, não chegava a ser uma grande industrialização. Era assim, começava no seu surgimento, porque industrialização mesmo, a gente vai ver um começo de uma industrialização, né, com a crise do café na década de 30 e a entrada de Getúlio Vargas no poder. Até então, a gente vê uma industrialização assim, ali no seu começo, nos seus primeiros passos, de forma bem pequena, bem alcançando aquelas pequenas coisas. Então, assim, é uma industrialização de começo ainda, de surgimento, ok? Foram inauguradas dezenas de indústrias e várias companhias de seguros. Então, a gente está começando aqui o desenvolvimento da industrialização, surgimento aí do setor industrial. Mas nada assim como o Brasil está se tornando um país industrial, né? Que o Brasil se torna industrial, começa a ser industrializado mesmo com a crise do café. O Barão de Mauá, que tinha capital investido em muitas dessas empresas, projetou-se como o maior empresário do império. O Barão de Mauá foi uma figura importantíssima no começo da industrialização no Brasil, tá? Ele tinha muito contato aí, eu já falei na aula passada que ele tinha muito contato aí com esse capitalismo inglês, né, com esse desenvolvimento industrial inglês, e ele queria passar isso para o Brasil, queria desenvolver isso no Brasil. Porém, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo aí um período que a elite conservadora, né, uma elite escravocrata se mantém ainda no poder, tá? Se mantém fiel aí no setor legislativo e tudo mais no Brasil, tá? Eu tô com a mania de falar tudo mais. Eu não sei de onde que eu tô tirando isso. Mas, lembrando que o setor escravocrata, né, ele ainda se mantém no poder do Brasil, então não tinha como o Brasil se industrializar assim totalmente. A Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras.
Externamente, a marinha inglesa reagia afundando navios suspeitos de contrabandear escravizados. Internamente, o aumento da entrada de africanos no Brasil atemorizava a elite, e o temor da africanização fazia com que ela acabasse por preferir o fim do escravo. Então, além de Eusébio de Queiroz, aí ela foi uma consequência, ela surgiu aí não só da questão da marinha inglesa, da pressão inglesa, mas também do povo brasileiro, da elite brasileira, no caso, de africanizar o país. Né? Inclusive, a tática da imigração europeia também é uma forma de embranquecer o Brasil, porque a elite brasileira tinha muito medo de africanizar o país. Entenderam? Mas com o fim do tráfico negreiro, quem iria trabalhar para a elite? Em um país com muita terra disponível, como fazer para que o trabalhador não se estabelecesse como poceiro? Porque assim, até então, a questão da terra era o quê? Quem encontrava essa terra, por exemplo, uma terra que não tinha dono. Quem encontrasse essa terra e se julgava como sua, né? Então isso é chamado de poceiro. Só que a gente vai ver que o governo imperial criou uma lei chamada Lei de Terras e ia acabar com isso. O que eu estou querendo dizer? Vamos resumir mais ou menos aí como foi essa situação. A gente tem aí Eusébio de Queiroz, que foi criado em 1850, fim do tráfico negreiro. Alguns escravos que chegavam no Brasil, né, antes criou uma lei, né, também, que os escravos que chegavam do tráfico negreiro eram libertos. E esses escravos libertos, eles podiam, antes da lei de terras, eles podiam encontrar uma terra criar como sua, ok? Que existiram, que estavam, assim, em situação de liberdade e tudo mais. Escravos libertos que estavam em situação de liberdade, né? Eles encontravam essas terras, eles podiam encontrar essas terras que não tinham nenhum dono e dizer que eram suas, se apropriar delas. Então, eles eram chamados de poceiros. Com a lei de terras, isso acabaria. O que aconteceu? A partir da lei de terras, que também foi criada em 1850, todas as terras que ainda não foram desbravadas, que não tinham nenhum proprietário, elas seriam predominantemente do Estado. Então, o negro que encontrasse aquela terra sem proprietário, ele não podia mais dizer que era sua, porque aquela terra é do Estado. Então, como que as pessoas podiam ter acesso a essas terras? Elas tinham que comprar essas terras por meio de leilões. Então, o negro escravizar, o negro liberto, na verdade, né, o camponês pobre, ele não podia mais ter acesso a essa terra assim, por apropriação. Eles só podiam ter acesso a essa terra se eles tivessem condição para pagar essa terra. Entendeu? Isso fez com que, gente, isso favoreceu a concentração de terras no Brasil. Porque quem tinha dinheiro para comprar essas terras, gente? Era a elite agrária. A elite agrária não suportava ver o negro liberto conseguindo sua terra. Então ela criou essa lei, né? E o negro não podia mais ter a sua terra. Então, se o negro não tem condições para comprar essa terra, para onde que ele ia? Ele voltava para o patrão dele. Ele não podia, o negro liberto, ele não tinha condições para comprar essa terra, não tinha condições para se desenvolver, né? Tinha dinheiro para isso. Então, o que ele fazia? Pô, não tenho para onde ir. Porque eu não tenho para onde ir. Ou vai fazer como aconteceu aí, criação de morros e tudo mais. Olha mais novamente. Então, eles voltam, ou eles vão para os morros, morar nos morros, porque eles não têm para onde ir. Então, isso já é um marco gigantesco para esse avanço da desigualdade no Brasil. Do negro liberto não ter condição de ter uma terra para cultivar seu próprio alimento, de se desenvolver, de criar sua família. Não tinha condições. Ele tinha que voltar para o quê? Para o chefe, para o patrão. Isso ia fazer o quê?
não ia ter manutenção nenhuma da escravidão. A escravidão ia permanecer. Vocês entenderam? Espero que tenha ficado claro isso. Eu acho que dá pra ver a indignação no tom da minha voz. Porque, gente, isso é extremamente autoritário. Né? E isso eu quero que vocês vejam essa minha indignação através... Escutem essa minha indignação e olhando para essa imagem, né? Da mulher, do homem escravo aí, assolado, sem condições, enquanto seus familiares, seus amigos estão sendo escravizados aqui no fundo. E ele é assolado porque ele não tem para onde ir. Ok? Eu não vou dar continuação aos slides porque vai ficar muito comprido essa aula. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Qualquer coisa, mandem uma mensagem. É isso. Beijo para todos vocês.